dia com Jesus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor a chegar até aqui. O goiano tem mais medo de frio do que de chuva, né? Nós, os goianos, região quente, nós temos um testemunho de sexta-feira passada. Deus nos livrou de uma tragédia aqui dentro. Uma dessas luminárias grandes despencou-se ali antes da última fileira. E eu vi quando ela ia pegar irmãos, podia causar até morte, porque descendo uma velocidade tão grande e pesada. E ela virou assim e caiu só no corredor. Não atingiu ninguém. Estava numa hora de poder da mensagem na voz do irmão Brana. O diabo tentou fazer uma tragédia, mas Deus não deixou. E eu tinha que agradecer com a igreja por isso, porque seria uma tragédia mesmo. Seria uma matéria de noticiário. Quanto a casamento e divórcio, às vezes há tópicos, trechos, comentários, que a gente tem que lembrar que o irmão Branham, depois de pregar casamento e divórcio, ele sofreu muito, porque ele viu pessoas com as duas mãos na cabeça, pensando, perguntando: e agora, o que eu faço? Aí veio a resposta de Deus: não faça isto mais. Não faça mais. Isso quer dizer que Deus zerou então ele recebeu essa resposta: não faça isto mais. O que foi um alívio para ele, não é? Porque ele estava sofrendo muito. Pelo sofrimento das pessoas que poderiam fazer loucuras até, né? Desespero. Então, às vezes, nós, pregadores, os que têm luz, chamada de Deus, às vezes sofrem depois de uma mensagem. Muitas delas, a maioria delas,
é para o bem, é necessário. Mas algumas, às vezes, ferem as pessoas. Poderiam ser ditas, pregadas de uma forma diferente. Então, tem outra doutrina, que é ao pé da letra, é feito de uma maneira errada. Olha, essa pergunta aqui que chegou de última hora, com referências bíblicas sobre o anjo, de Apocalipse 14, esse que sobrevoa anunciando o Evangelho. Essas perguntas não podem chegar assim de última hora, que a gente tem que fazer comparação com a mensagem do irmão Brana, tem que chegar no mínimo sábado, né? Porque sábado à tarde eu já tenho as perguntas, aí eu vou ler. E tem algumas que precisam da gente examinar a mensagem. E essa doutrina de entregar a Satanás, isso tem sido feito de uma forma descaridosa e errada. Porque, às vezes, entrega-se a Satanás pessoas que, por si, já se entregaram. Não ficaram no meio da igreja. Agora, irmã, não é a causa de seu filho ter enveredado para a droga. Isso pode ser feito para o bem dele. Para o bem dele. O irmão Branham disse que se ele é uma semente, então ele é um pródigo. E o pródigo volta para casa. É para a salvação dele. É assim que ensina o irmão Branham. E nós vamos levantar as mãos por essa mãe aflita pelo seu filho. Amém. Eu tenho 2 casos semelhantes aqui sobre vacina. Ambos eu anotei aqui, consultar o médico, principalmente o da criança. Consultar o médico. Aliás, nos postos de vacina, de plano, se é plano de saúde, tem sempre um médico lá, uma médica, como é o caso do nosso plano, e a gente passa pelo médico para depois ser vacinado. Então, eu, sendo leigo, não posso falar. É uma coisa oficial. Essa questão de examinar coisas, pessoas ficam sabendo de uma forma
assim, porque às vezes trabalha num hospital, coisa. O certo é vocês fazerem uma consulta primeiro. Perguntar, uma pergunta não custa, não. Nós vamos ler a Bíblia. Assim como todos bons brasileiros foram reatadas todas as luminárias depois disso, na ferragem da igreja, do teto, porque da maneira que estava vulnerável. Então Deus livrou de uma tragédia mesmo. E, como todo bom brasileiro, então foram revistas, todas elas revistas, e presas de uma maneira segura. Eu falo isso para tranquilidade, né? Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tremendo isso. Nós pedimos a Deus para nos ajudar a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, através da palavra, através da mensagem, através da Escritura. Tudo isso com perdão dos nossos pecados. E agradecendo também pela cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aí, as irmãs, podeis assentar-vos. As irmãs Gleiciane e Raquel vão cantar Sinto Vida no Senhor. Sinto que vivo no Senhor, que veio me salvar, e sua lei por seu amor desejo sempre guardar. Habitarei sempre
Sinto que vivo no Senhor, na rocha eterna, que me sustenta com vigor nas tempestades do mar. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor e sempre viverei por seu poder consolador. Em Deus permanecerei. Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo-ei no coração. Deus pela fé em mim produz perfeição. Deus abençoe as irmãs. Coisas que hão de ser. Mas esse versículo, bem pensado, merece uma consideração, assim, uma meditação. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que jeito você fortalece o seu corpo? É alimentando adequadamente. Não é isso? É a maneira que se fortalece um corpo. Se não se alimenta adequadamente, esse corpo não tem como exercer, fluir a força do seu potencial. A mesma coisa é espiritual. Paulo escreveu, como os demais escritores da Bíblia, foi pelo Espírito Santo. E eles tomaram também a natureza, animais. Deus mesmo tomou acontecimentos, meios que se levantariam na terra, que são anjos, são mensageiros do diabo, são demônios, como estavam aqueles lá no rio Eufrates, presos ali, e foram soltos. O mundo sofreu, tem sofrido
uma influência demoníaca que não tem mais retorno. Não há meio de converter o mundo. Se o mundo todo se arrependesse, se convertesse, não cumpririam profecias, principalmente do Apocalipse. Uma profecia de Pedro, ele falou, e o irmão Branham disse que muitas vezes não sabia o que ele estava falando. Os elementos da terra se desfarão, o fogo. Ele profetizou a bomba atômica. Outro dia eu ouvi um noticiário a Rússia fazendo uma ameaça para os Estados Unidos de acabar com o mundo. Eles têm depósito para isso. Tanto eles quanto a América. E não se esqueça de que os americanos, não se esqueçam disso. O irmão Branham viu a América pura cratera. Sem falar no grande terremoto de Los Angeles. Ele viu só crateras. Ele pregou na mensagem Religião de Jezabel, invasão dos Estados Unidos, e profetizou seriamente contra a terra dele. Chamou de Cafarnaum do século XX, lá em Los Angeles. Coisas que hão de ser. A mensagem do irmão Branham, parágrafo 40. Agora nós sabemos que este é o dia da salvação. Isso ele está pregando em 1965. O ano que ele morreu, que ele partiu. Agora nós sabemos que este é o dia da salvação. A salvação, ela não é vivida após a morte. Ela é vivida durante a vida. A pessoa sofre a sua salvação. A pessoa sofre. Se você pensa que como salva você não sofre, você sofre. Você tem que sofrer sua salvação. Você salva vida, viva, aqui nessa carne. O irmão é a mesma coisa. Você tem que saber que você é salvo pelo sacrifício do sangue. É constantemente perdoado.
constantemente. Esse é o salvo. Aí ele diz assim, tá bom, então eu vou pular, eu vou pintar o 7. Ele disse, não, se você é salvo, você não faz isso. Pula carnaval, sou salvo. O salvo tem sacrifício permanente. Isso é provado por experiência dele. Nós temos de sempre lembrar certos acontecimentos que marcaram o ministério do irmão Branham e daquela mulher do bar, aquela mulher já idosa. Deus chamou ele, o chamou atrás da porta e mostrou para ele o sacrifício. Veja só, mostrou para ele o sacrifício, o sangue bombeando 24 horas por dia. Pelos pecados dele. Agora, ele não vivia fumando, bebendo, prostituindo e outras coisas. O sangue bombeando. Ele ficou tão alegre com aquilo. Ah, você está satisfeito, não é? Porque você tem uma salvação permanente, dia e noite. Está condenando aquela que está lá. Porque ele a condenou. Porque que Deus não tira aquela coisa da terra. Aí ele voltou lá e salvou a mulher. Fez o ambiente virar um culto. Hoje, no rádio, eu fiz menção daquele cristão, de vida pia, vida honesta, de autoridade no espírito. E lá em cima, nas colinas, os irmãos estavam se desentendendo em litígio. Ele falou, pois bem, eu vou lá em cima, vou pôr as coisas em ordem. Vou acabar com aquele litígio. Certo, orou bastante. E quando ele ia subindo, ele percebeu que uma pessoa ofegante, um enorme volume, um saco nas costas. E ele então olhou e viu cicatrizes nas mãos daquele que estava levando o saco enorme. Ele percebeu logo que era Jesus. E eu disse, ó Senhor, o Senhor está carregando os pecados do mundo todo. Porque esse volume é grande. Ele disse, não, é somente os seus pecados. Agora veja só, e ele era um salvo.
Isso tira a arrogância. Arrogância. O crente salvo que se identifica, auto-identifica. Se identifica com sua salvação. Não é arrogante. Não é petulante. Não vive condenando. Ele estava condenando a mulher lá do bar. Agora você vê que quadro mais feio, mais esquisito. Eu entraria ali, ficaria com fome. Eu não vou comer nesse lugar. Quadro terrível, que inspirava uma condenação realmente. A salvação é um prêmio de Deus, que foi provida antes da fundação do mundo, muito antes da fundação do mundo. Está escrito que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, porque nós estávamos lá e fomos salvos lá, não foi aqui. Aqui foi o complemento daquilo. Porque se o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, aqueles que foram salvos antes da fundação do mundo, aqueles não, os que são salvos, foram salvos antes da fundação do mundo. O dia, você não sabia, você sabe o dia. O dia que você reconheceu isso, e sua alma então sentiu como que libertada pelo que seu corpo vivia praticando. Ela sentiu um alívio por dentro. A pessoa sente-se leve. É muito profundo isso. E isso fortalece. Ele diz: fortalecei-vos. No Senhor. Nós sabemos que este é o dia da salvação. Isto quer dizer, pecador, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia do seu reconhecimento. Eu pregava lá na praça, em frente a um cinema, lá em Brasília, no ar livre, sozinho. E eu conheci um médico, e quando eu vi esse médico, eu me inspirei. Falei: Simpson, descobridor do clorofórmio, disse
a maior das minhas descobertas, era um cientista, é que eu sou pecador e que Jesus é meu Salvador. Essa descoberta é sua salvação. Que você é pecador e que Jesus é seu Salvador. Foi o que salvou Lutero lá. Ele disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo o pecado. Ele venceu o diabo assim. Jesus venceu o diabo com a Escritura. Lutero venceu com as Escrituras. E todos os salvos vencem com aquilo que está escrito. O que está escrito ensina a se vestir, a mulher, se portar dos pés à cabeça. Cuida de tudo. O que está escrito cuida do homem, dos pés à cabeça. O que está escrito cuida de você. Te inspira. Eu estava vendo ali a foto da minha mãe. Falei, meu Deus, não é difícil. Não é difícil ser desse jeito. A gente pergunta assim: Abraão, Sara não tinham uma Bíblia. E Sara se vestia, se portava com o esposo conforme a Bíblia. Não tinha uma Bíblia. E se portava como a Bíblia ensina. Ah, não, mas aquilo era cultura. Cultura? Cultura tinha uma Isabel? Cultura tinha moabitas. Ela era diferente. E não tinha uma Bíblia. Agora, nós temos uma Bíblia e tem uma coisa revelada, que é a mensagem. Você tem, dois potenciais, dois poderes, que é a Bíblia e a mensagem. E o Espírito Santo convence o homem, convence a mulher do pecado. Convence, uma vez convencido, sou pecador, sou pecadora. Ele próprio se encarrega de mostrar, mas Jesus é meu Salvador. Aleluia. É evangelístico isso? É evangelístico. Mas fortalecimento no Senhor para a igreja. Quando Deus está chamando o homem do mundo de uma vida de pecado para uma vida de devoção, então
Esse é o seu dia. É o grande dia da vitória. Agora, há crentes, pessoas que congregam há muitos anos e têm o dia de dizer: agora eu sei o que é ser salvo. Quando nós aceitamos a mensagem que Deus cruzou o meu caminho diante de uma multidão de gente, cruzou o caminho, eu levei os certos oficiais, entre os quais estava o irmão Juca, aquele da profecia, que fala línguas, lá e houve a interpretação. Era crente há muitos anos. Depois de ler uns selos mal traduzidos, a gente lembra daquela mulher que diz para o filho chegou do seminário e disse para ela que São Marcos 16 não era inspirado. Ela disse: meu filho, glória a Deus. Se aquilo não é inspirado e me curou, já pensou se fosse inspirado? Aquilo foi mal traduzido e cruzou o nosso caminho. E se fosse, então, como é agora? No dia em que Deus tem derramado o seu Espírito das alturas para fortalecer o seu povo a ponto de enfrentar cadeias, chicotadas, sofrimentos terríveis, sem nenhum direito humano. Ele mandou o seu Espírito, desceu o seu Espírito, que coisa interessante. Durante o apostolado, antes de Jesus ser sacrificado, nenhum apóstolo apanhou, nenhum apóstolo foi preso, nenhum daqueles discípulos foi morto. Mas depois do Pentecostes, aí a coisa ficou séria. Eles haviam recebido o Espírito Santo, a ponto de revelarem um grande segredo dos trovões. Eles voltaram regozijando por haverem sido dignos de apanhar, de sofrerem pelo nome de Jesus. Eles sofriam a salvação. Eles sofriam a chamada. O Espírito Santo não os abandonou. Que coisa! Eu gosto de ver isso.
não os abandonou. Na pior situação, o que é que fez Paulo e Silas cantarem numa prisão desumana, insuportável? Eles cantando. Me lembro da minha avó, que ela cantava: quero o Salvador comigo. Quero o Salvador comigo. Sem Ele, eu não posso andar. E na hora que ela estava partindo, antes dela fechar os olhos, ela citou a sua Bíblia enfumaçada com fumaça de lamparina, candeia. Quanto a mim estou sendo oferecida por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja. Acabei a carreira, 89 anos. Guardei a fé. Ela guardou a fé. Ela citava os salmos. Desde já está preparada uma coroa que o seu justo juiz me dará. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E foi a última palavra que ela falou. Fechou os olhos. Eu estava vendo os filhos ao redor, vendo ela e ouvindo ela falar isso. Isso não sai da minha mente, da minha lembrança. Eu não vi minha mãe morrer. Minha mãe morreu sozinha de madrugada. O coração parou. Mas eu sei que ela morreu orando. E no dia em que Deus tem derramado o seu Espírito das alturas, grandes sinais, maravilhas, existem para acompanhar o ministério deste dia. E Ele tem trazido tribulações, Ele tem trazido cadeias, perseguições cruéis, tem trazido sacrifícios e batadas. Não, tem trazido, o mundo tem trazido para combater. É um anjo para combater. A informática é a chave do inferno. É o anjo do inferno. A informática dá asas para a política podre, dá asas para o nudismo, dá asas para o homossexualismo, dá asas para toda desgraça, crime a sangue frio, assaltos. O Espírito Santo traz
sofrimento. Às vezes você está calado, calada. O que está acontecendo? O que você está pensando? Está pensando na morte da bezerra? Não. Eu estou no outro mundo. E aí vem a escola. E as mulheres crescendo cada dia mais. Buscaram a igualdade, mas está muito na frente dos homens. É nos estudos, é tudo. Homem não estuda, tem preguiça, é preguiçoso. Mas elas são dedicadas, aplicadas, ganham em primeiro lugar. Astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. É necessário que a salvação esteja em primeiro plano. Seja tudo que você tem para cuidar. Seja tudo que você tem para conservar. Mas e a minha salvação? E o meu perdão? E a minha salvação? E o meu perdão? E a minha cura? Oh Deus, ajuda-nos para acompanhar o ministério deste dia. É o dia da Guerra Fria, da guerra psicológica. Por isso, a maior parte do mundo, da população mundial, tem que tomar remédio para dormir. Tem que tomar psicotrópico. Eu li que 70% das prescrições de psicotrópico lá em Nova York eram para mulheres, 30% para homens. E uma revista de crédito, Seleções. E disse, por causa da sobrecarga. Por quê? Sobrecarga por quê? Agora digo eu. Sobrecarga por quê? Porque estão arcando. Ele disse, porque estão arcando com responsabilidades dos homens. É uma tranquilidade saber que ela ganha mais do que ele. Ele descansa, ele vive mais. É uma máquina
que ele tem para sustentá-lo. O mundo está assim. Isaías profetizou 720 anos antes de Jesus. Sete mulheres para um homem. E elas dizem, não se incomoda, nós temos as nossas bolsas. Vem, Isaías 4 parece. Vem aí para mim. Pega aqui. Quem achou? Acho que é 4, né? 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Viu? Onde é que Isaías arranjou isso? Nós estamos vivendo essa fase do mundo que precede o arrebatamento. É ser transformado, ser transformada e subir. Abre a mão. A menina não abria a mão. Mas o pai tinha mais do que aquilo que ela fazia ela ficar com a mão presa. Eu citei isso. E aí? Ele ofereceu mais. Ela abriu a mão. Abre a mão. Nós temos que fazer uma confraternização de espírito. Nós temos que fazer uma concentração de espírito. Nós temos que sofrer uma conversão de espírito. Como que é isso, meu Deus? Para acompanhar o ministério deste dia, fortalecei-vos no Senhor. E vindo à escola dominical, principalmente reunião de oração, você está fortalecendo no Senhor. E quando você está lendo uma mensagem, grifando, você está se fortalecendo no Senhor. Quando você está lendo a Bíblia, você está se fortalecendo no Senhor. Não é quando você está no celular, não, ó. Você não está se fortalecendo no Senhor. Com o dedinho assim, ó. Está fortalecendo sua carne, seus nervos. Por isso são nervosas, por isso são nervosos, temperamentais, explosivos. Por isso que não pode conseguir uma natureza de ovelha.
Jesus, em São João 10, você encontra ali que você ouve a voz do pastor, porque você é ovelha. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o diabo então põe um pedacinho da voz de Jesus ali, para dizer: ó, que árvore boa. Tem o mal, mas tem o bem também. Árvore da ciência do bem e do mal. Pega, abraça. Abraça isso. Esse é o ministério do Espírito Santo. E você está se fortalecendo no Senhor. E na força do seu poder. Oh Deus, tenha misericórdia. Sou fraco. Preciso dele. Somos fracos. Precisamos dele. Não pode resolver uma questão em espírito. O seu negócio pode ser resolvido em espírito. Você estando em espírito, você pode fazer isso em espírito. Então precisa sim. Precisa da chuva serôdia e a temporã. E elas estão caindo juntas. Ensinamento e colheita. Ensinamento e colheita. Colheita. Nós vamos embora. Nós vamos embora. Quando virdes isso que estamos vendo, olhe para cima. Está próxima a vossa redenção. Olhe para cima. Está próxima a vossa redenção. Fica aí casa, fica aí carro, fica aí mulher, fica aí homem, fica aí filhos, fique. A cama fica. Fica. Ele disse: 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Parece que isso aí é uma utopia, é uma imaginação, é uma coisa inconcebível, impraticável. Não é impraticável. Deus, para levar
sua noiva, ele não precisa de ser coisa praticável nem impraticável. Ele não tem isso com ele, tudo com ele resolve. Ele faz, ele realiza. Então elas estão caindo juntas. E nós sabemos que tem que haver grandes sinais e maravilhas, como está acontecendo. Os quais em muitas grandes denominações isso tem sido rejeitado, foi rejeitado, graças a Deus. Ele disse, assim como odiaram a Moisés, me odiaram também. E fez aquela lista. Assim também eu sou odiado. Eu sou odiado pelas denominações. Você é odiada na escola, você é odiado na escola, na empresa. Às vezes, por ser cristão. Mas estou muito agradecido por estas portas abertas pelas quais tive que entrar. Aleluia! As portas abertas pelas quais eu tive que entrar. Portas abertas pelas quais eu tive que entrar. Estão abertas pela inspiração que tem sido dada a um jovem como seu pastor aqui, que era o irmão Nevo. Por uma inspiração que Deus tem dado para as irmãs, para os irmãos. Como estou começando a ficar velho, e eu já fiquei, e sei que os meus dias estão contados, os meus também. E sei agora que esses jovens podem tomar esta mensagem e movimentá-la até a vinda do Senhor, mas está na hora. Se Ele não vier na minha geração, se Ele não vier comigo aqui, estou esperando vê-lo. Eu o procuro diariamente e observo, eu me conservo preparado para aquela hora. Você se conserva preparado? Você se conserva preparada? Então dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, então. Aleluia.